Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Vai sair? Eu comecei a fazer. Eu já comecei, já. Deixa eu ver como é que tá aqui. Que uma jovem de 19 anos se casaria com um idoso de 72 anos. Eu sou linda, ele é velho e rico, ele tem o que eu quero. Não, tá bom. Você deixa o seu Bluetooth ligado, o seu Bluetooth fica Pode ser por dentro, pode ser por fora. por fora. Tá pegando só um pouco de hermanite. Ai, meu Deus. Pronto, tá. Esse copo ali não vai pegar não. Tá um pouco. Bota o seu copo. Bota o seu não. Não atrapalha não, viu? Tá pegando na ceia agora. Não dá pra pegar mais vezes? Tá sim. Não, tá pegando mesmo. Tá pegando na cabeça assim. Ai, meu Deus do céu. Aqui, meu Deus, me dá aqui. Não tô falando não. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês. Igreja do Senhor, estamos aqui neste momento para poder dar início. Para poder dar início na 55ª live. Ó, 55ª live. Para a glória do Senhor, nós estamos já há um ano, né? Há um ano e mês 8, né? E 6 meses, né? E 6, né? Mês 7, né? Mês 7, né? Certo. Nós estamos agora para a glória do Senhor. Não, estamos em agosto. Mês 8, mês 8. Mês Ah, 8. tá, perdão. Estamos para a glória do Senhor há um ano e 6 meses fazendo esta grande obra, que é a obra do Senhor Jesus. Por alguns motivos de forças maiores, né? Cheguei do trabalho, era 4 e pouca, saí de lá do trabalho às 3 horas, porque né, às 15 horas fecha o trabalho dia de hoje, infelizmente. Eu só tenho um domingo no mês de folga, mas hoje eu trabalho até às 15. Aí cheguei, já tinha, né? Era 4 e alguma coisa, 4 e 4. Aí me arrumar, banhar, para daqui a pouco ir para a casa do Senhor. Depois desse trabalho nós vamos para a casa do Senhor adorar o Senhor, que hoje, né, a minha esposa está de folga e eu só trabalho até há pouco trabalhei. E nós estamos aí nessa 55ª live, 55ª live, né? Semana passada foi a 54ª, que foi uma bênção para a glória do Senhor. Só que a semana passada foi transmitida pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje, na hora da configuração, e que eu cliquei o OK,
eu vi que deu um rebuliçozinho ali no aplicativo que eu transmito direto pelas duas telas, pelo YouTube e pelo Facebook. Agora, nesse momento, só está sendo transmitido pelo Facebook. Depois que finalizar esta live, eu vou salvar e vou já compartilhar para o YouTube. Por quê? Senão eu vou ter que gravar novamente para o YouTube. Quer dizer, o aplicativo agora quer, sabe o quê? Din-din. Para gravar diretamente dos dois canais. Já colocou ali que tem o seu Q Plus, mas eu vou ver se eu resolvo essa questão para poder finalizar, para poder transmitir para os dois canais direto. E aí, sabe como é que é? Esse pessoal não faz nada, como os dados da pessoa, né, que você tem que permitir os seus dados a acesso, ele ter acesso, e agora ainda quer dinheiro. Você vê, né? Mas amém, para a glória do Senhor, nós estamos transmitindo diretamente só pelo Facebook e vamos dar início, porque já está um pouco atrasado, já é que hora agora? 5 e... Era para começar às 16h30, está agora às 17 e alguns minutos. Deixa eu verificar aqui, porque ninguém pega no celular. Perguntei as horas, ninguém pega no celular. Meu Deus do céu, olha, não diz as horas. Meu Deus do céu, os assistentes aqui estão devagar, viu? Eu tô te falando, eu falei com você assim. 17 e 18. Deixa eu botar lá, porque senão vai... Então pessoal, 17 e 18 é o horário. E hoje está conosco aqui a nossa irmã Neide, né? Teve um pouco afastada do nosso trabalho, mas não do Senhor, né? Por causa de alguns motivos de forças maiores. Mas hoje ela pode estar conosco e nós estamos aqui. Ela ficou, né? Disse que hoje vai querer só receber. Disse que vai ficar no olho. Não vai querer falar nada. Então a gente vai, né, dando continuidade no trabalho. E eu vou aqui estar lendo o texto base, né? No caso, texto base não, a palavra oficial, que é a palavra, né, que nós costumamos ler no início do trabalho. Costumamos iniciar com a leitura da palavra. E a leitura da palavra está aqui no livro, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Capítulo 24, eu vou estar iniciando esse texto, lembrando a vocês que a leitura aqui, eu vou estar lendo um texto onde eu vou explanar com base no tema do que vai acontecer hoje. O tema está aí, as 7 cartas, ou as 7 taças da ira de Deus, as 7 taças da ira de Deus, amém? As 7 taças da ira de Deus é onde eu vou estar iniciando para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor, onde eu vou estar iniciando a leitura. E aqui eu vou deixar esse esboço aqui, né? Quase não sai. Mas o que é que acontece? Não é eu que vou pregar. Quem vai ministrar é a missionária Benedita. Mas vamos estar lendo aqui para a glória do Senhor, do versículo 35, amém? Do versículo 35 em diante, nós vamos estar lendo para a glória do Senhor, capítulo 24 de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, e o capítulo 24, versículo 35, que diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, porque pulou aqui, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca,
e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em outras traduções, quando o Senhor vier, o achar, encontrar servindo. Quando o Senhor vier, o encontrar servindo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, que daqui a pouco eu vou estar passando para vocês, que é o significado dos ébrios, né? Ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Medite na palavra. Queria pedir para a irmã pelo menos orar para que Deus venha abençoar esta palavra e abençoar abençoar esta palavra em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos guardado até aqui. Abençoa. Faz assim, Senhor. Amém, amém, graças a Deus. Amados irmãos, o que a gente leu aqui, nesse texto, fala mais fortemente e fala diretamente aos seus servos. Quando o Senhor ilustra, fazendo essa simbologia, essa parábola, apresentando que o servo fiel, né, ele faz uma simbologia apresentando sobre um servo fiel, que diz o Senhor, a sua palavra, que bem-aventurado, né, aquele servo fiel, que o Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim, que é aquele servo fiel que quando o seu Senhor foi para uma outra cidade, viajou, ele deixou o seu conservo, né, o seu servo com os seus conservos para assim cuidar dos seus conservos, né? Quando ele retornasse, ele daria aquele, né, como se fosse um prêmio ou pagamento, ou, né, a bênção por aquilo que ele fez, né?
o servo fiel. E o Senhor aqui ilustrando bem, aqui eu botei um pouco das minhas palavras, mas segundo conforme o Senhor falou, representando, falando sobre esse servo fiel, né? Que o Senhor diz que bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vier o encontrar servindo, que é cuidando dos seus conservos, com cuidado, com carinho, com atenção, tirando os carrapichos e mantendo, fortalecendo ele para que ele permanecer na vontade de Deus, para quando o seu Senhor vier o encontrar não só o seu conservo, os seus conservos, mas o seu servo fazendo assim conforme ele queria que fizesse. Mas ele também ilustrou um pouco aqui, né, de maneira analógica, apresentando sobre aqueles que possa assim ser um daqueles dos servos ou dos conservos e que de repente ele disse: não, é esse senhor que disse que ia voltar, ele tardará, ele vai tardar, ele não voltará. Então, já que ele não vai voltar tão cedo, eu vou fazer diferente. Eu vou arregaçar as mangas da calça, a bainha da calça, as mangas da camisa e vou se ajuntar, conforme a Bíblia falou aqui, com os hipócritas, que em outras traduções também fala sobre os ímpios, né? Com os ímpios e passar a fazer ou se assemelhar às obras dos ímpios, que é segundo a Bíblia nos apresenta. E aqui ele ilustrando fala, e passar a beber, né? Viver com os ébrios, que é os beberrões, e aí ele fazer conforme aqui eu estou já como se estivesse no fim do que eu li, mas é porque eu estou introduzindo para agora entrar daqui a pouco o que eu vou falar a respeito dessa introdução. Eu introduzi pelo final, para depois voltar para o começo. Mas aqui o Senhor ilustrando, dizendo, né, que mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, ele tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, os seus conservos, e a beber com os ébrios, que é com os beberrões, né? E segundo conforme a Bíblia nos fala também, né? Ele não só passar a beber e a espancar os seus conservos, e assim verdadeiramente ele agir. E o Senhor diz: virá o Senhor daquele servo, que é o que está na liderança, né, cuidando dos conservos do Senhor. Ele virá no dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe. Amém. Então, eu introduzi pelo final desse texto que eu li, porque eu vou introduzir agora eu vou entrar no que Deus colocou em meu coração para falar sobre esse texto. Eu não sou pregador, não. É só porque, conforme a gente combinou, eu leio, faço a leitura oficial e já ao mesmo tempo, né, que é a leitura da palavra, ao mesmo tempo já explano na mesma palavra, quando é ela é a mesma coisa. E já faço minha participação, já faço a oração e apresento para ela que vai estar ministrando hoje, que é a missionária Benedita. Mas aqui o Senhor falando aqui, né, no 35, né, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passará. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. Aqui no versículo 46, não, no 43, 46, no 45. No 45, ele diz assim: por isso estais preparado também. No 43. Ele diz assim no 43. Vigiai, no 42. Eita Jesus. 42. Vigiai,
Pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O vosso Senhor. Se soubesse, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O Senhor diz aqui no 42 e no 43 para que nós venha vigiar. Porque se o pai de família viesse, soubesse a que vigília da noite haveria de vir o vosso Senhor, eu gaguejei um pouco nos versículos, por quê? Porque esse óculos meu aqui, ele é meio estranho. Eu vou fazer novamente outro óculos, mas com essa mesma maçã, que eu gostei dela. Por quê? Porque ele tem só um foco muito, sabe, o foco dele é fechado, aí eu tenho que focalizar para poder achar, porque se eu botar um pouco para cima é um foco, para o meio é outro foco, para baixo é outro, só que aí aqui como eu estou lendo eu tenho que achar o foco, porque quando eu boto fora do foco a lente neblina. Eu não entendia disso, quando eu comprei esse óculos eu acabei tomando uma lapada, né? Tomei uma lapada do vendedor que jogou a sua marca e eu comprei, mas ele só tem um foco, o foco dele é muito fechado, não é mais aberto. E aí eu tenho que procurar o foco para poder visualizar os versículos, que for a leitura e tal. Mas aí o que é que eu quero dizer com isso? Aí o Senhor diz, vigiai, porque aqui se o pai de família soubesse aqui vigília da noite, haveria de vir o vosso Senhor, o ladrão, né? Ele vigiaria para que a sua casa não fosse roubada. O Senhor faz essa advertência, eu fui ver, o Senhor faz essa advertência não só aqui em Mateus, dessa mesma maneira, 5 referências bíblicas o Senhor adverte através da sua palavra para que nós venha vigiar. Porque o dia do Senhor é semelhante ao dia do ladrão. Por 5 vezes, se você for lá em Lucas, você vai encontrar em Lucas capítulo 12, 39, você vai também encontrar em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, você também vai encontrar em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, e vai encontrar também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, e aqui em Mateus, onde nós estamos lendo o Senhor advertindo através da sua palavra para que nós venha vigiar, porque o dia do Senhor será que nem o dia do ladrão. É no dia que nós não pensamos e nem sequer esperamos. Ele falou lá nos últimos versículos, conforme foi lido aqui no versículo 49, quando ele falou, e no 48, se aquele servo dizer ao seu coração, tarde virá o seu Senhor, e começar a espancar, a beber, espancar os seus conservos, e a beber, e se assemelhar aos ébrios, que é os beberrões, verdadeiramente diz o Senhor, conforme falou para mim e para você, que é nesse dia que o Senhor virá. É no dia que você menos assim espera, ou no dia que você encheu o seu coração com esse entendimento. Tarde virá o meu Senhor. Tarde virá o que os crentes dia após dia vem dizendo. Eu era menino, fiquei adulto, hoje já estou velho e nunca chegou esse dia que os crentes dizem que virá o Senhor. Pois eu digo para você que assim pensa, assim entende e assim pronunciou com a sua boca para alguém que um dia levou essa mensagem que o dia do Senhor vai chegar.
E se assim você disse no seu coração, ou disse a essa pessoa que era pequeno, ficou adulto, ficou jovem, adulto, hoje já está velho e o Senhor não veio, não perde por esperar. É no dia que você não pensa e que você, ou aquele que já é servo do Senhor, ou aquele que é conservo do Senhor também, e ali colocar no seu coração que o Senhor tarde virá e passar a se assemelhar às mesmas obras daqueles que verdadeiramente estão separados de Deus, que verdadeiramente vivem em seu entendimento e, segundo o seu entendimento, regaçou as mangas da camisa, regaçou as bainhas da calça e agora foi viver a sua vida segundo o seu entendimento, não a vida no Senhor, mas a vida separada do Senhor, se assemelhando ou vivendo aquilo que ele tanto tem no seu coração e que o coração está cheio. Porque o servo e o conservo são aqueles que um dia pode ter no mundo tido ele uma experiência, tem uma experiência em verdadeiramente com esse mundo. Mas ele conheceu a verdade, alguém levou a mensagem da cruz para ele creu, entendeu, aceitou a verdade e a verdade libertou ele do engano. Glória a Deus. E ele agora passou a caminhar e a trilhar com o Senhor. Aleluia. Só que, verdadeiramente, as propostas, em meio, dizendo ele no coração que tarde virá o Senhor, ele resolveu voltar para o mundão da onde ele saiu. E aqueles que estão já no mundão, que nunca teve uma experiência assim, entendendo, ele continua insistindo nesse caminho, insistindo em viver segundo o seu entendimento e separado de Deus. Amigo ou irmão, você que está na presença, o Senhor nem tarda, nem falha, só chega, nem falta, só chega na hora certa. Esse tópico é para você que está na presença. O Senhor não tarda e não falta, ele só chega na hora certa. E para você que está no mundão, que um dia teve uma experiência com Deus, ou que nunca teve uma experiência com Deus, o Senhor falou para mim e para você, nesse momento, no versículo 35. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Tudo que está escrito há de se cumprir. Seja as bênçãos do Senhor, há de se cumprir. Ele não tarda e não falha. Se está escrito, e se você estiver na posição, vai chegar na sua vida. Louvado seja Deus. Mas se você verdadeiramente está separado e nunca teve uma experiência com Deus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu digo para você que o Senhor vai passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não há de passar. Tudo aquilo que está escrito sobre os castigos do Senhor e sobre a condenação eterna e sobre o tema dessa tarde, desta live que a missionária vai trazer, que o tema é as 7 taças da ira de Deus. E no versículo último do capítulo de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que é o versículo chave, que é o único versículo que eu vou citar do texto base, ele diz assim para mim e para você: bem-aventurado, feliz aquele que, quando o Senhor vier, está com suas vestes limpas. Com suas vestes limpas. Esse mesmo tal, ele receberá
do Senhor o seu galardão de servo e por estar na vontade de Deus, que suportou tudo, perseguição, dores, necessidades, renúncia, e o Senhor vier o encontrar servindo. Mas, como foi nos dias de Noé, o versículo 36 vai dizer para mim e para você, que quando foi no dia de Noé e nos dias anteriores, o Senhor diz, muitos casavam, davam-se em casamento, bebiam, casavam, comiam, bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento. Quando não perceberam, veio o dilúvio e inundou a todos. Semelhantemente nos dias atuais, muitos comem, outros bebem, ou ao mesmo tempo comem, bebem e verdadeiramente casam e dão-se em casamento. Quando não percebendo eles, não porque o casamento Deus é contrário ao casamento, Deus é contrário ao que come, Deus é contrário ao que bebe água como essa, não. Ou que bebe um suco, jamais, pelo contrário. A água é bênção do Senhor. Ou a comida, o alimento é bênção do Senhor. O casamento, que é uma aliança onde o homem sai da posição de abrasado, né, e passa a estar numa união onde ele está ali debaixo da bênção de Deus, né, que é casado no civil e casado diante do Senhor. Deus não é contra nada disso. Mas quando o Senhor cita isso, cita para mim e para você, que muitos casavam, davam-se em casamento, ao mesmo tempo bebia e comia, é porque é da maneira, sabe que maneira? O Senhor trazendo, é que as pessoas estavam tão envolvidas com essas coisas e com tudo que o mundo apresenta, que verdadeiramente eles não importavam, não deram importância para o que Noé estava fazendo e estava apresentando através daquela construção. E conforme a Bíblia diz, que Noé foi o primeiro pregoeiro, então Noé pregou também. Acredito eu, a Bíblia não vai dizer, mas aquele povo vendo Noé construindo aquela arca, curiosamente perguntou, para que, rapaz, você está construindo essa arca com essa dimensão e tal? E Noé dizia que assim, assim e assim irá acontecer, assim, 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 Deus me falou. Mas muitos não creram, como nos dias de hoje, muitos não creem. A gente apresenta através da rede social, outros vão diretamente em alguns campos, até mesmo onde há perseguição para levar a palavra. Outros estão nos quatro cantos dessa terra anunciando a palavra, outros nas aldeias, outros nos presídios, outros no centro de recuperações, levando a mensagem da cruz, levando a palavra de arrependimento, para que as pessoas venham se arrepender dos seus pecados, para que as pessoas venham estar recebendo o perdão de Deus, para que as pessoas venham alcançar a salvação, o livramento do que está por vir. E o que está por vir não é bênção no sentido, no tempo de Noé foi em água. Todo o povo, escapando Noé e sua família, foi destruído. No dia do Senhor, conforme vai ser ministrado, e com base no tema, as 7 taças da ira de Deus. Atente bem para o que eu estou te passando. Arrependa-se. Você que nunca teve uma experiência com Deus,
se arrependa-se, se posicione, seja um desses bem-aventurados, conforme disse o Senhor na sua palavra, que para quando ele vier eu encontrar você servindo a ele, e não ao pecado, e não às paixões desse mundo, mas servindo a Deus. Bem-aventurado, feliz aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Se quando ele vier, você já ter se arrependido e se reconciliado com o Senhor. Para quando o Senhor vier, o encontrar servindo. E bem-aventurado aqueles que servem ao Senhor, que continua firme na esperança, na paciência e vigiando sempre. Para quando o Senhor vier, o encontrar servindo a Ele. E para fechar, o Senhor diz, por 5 vezes, em 5 referências bíblicas. Isso é por amor de mim e de você. Ele antecipadamente nos adverte e nos avisa. Para que nós venha vigiar. Porque dizendo ele, conforme falou nessas 5 referências bíblicas, que o dia do Senhor será que nem o dia do ladrão. É o dia em que o pai de família, o cidadão, a dona de casa, o empresário não espera, é o dia que o ladrão vem. Medite. É o que eu tinha para deixar para o seu coração nessa tarde. E não preguei, só trouxe uma palavra. Agora é a missionária que vai ministrar. Vamos estar orando por ela para que Deus venha abençoar e falar ao seu coração, aos nossos corações, mais e mais um pouco. Santo Deus e eterno Pai. Deus, aqui está a tua serva, Pai. Tu conheces o Senhor conhece a tua serva. Deus, o Senhor conhece as necessidades do seu povo. Pai, o Senhor conhece e sabe o que é que o seu povo precisa ouvir mais e mais nessa tarde. Por isso, Deus, que não venha ser aquilo que nós queremos ouvir, que o Senhor venha revelar para a tua serva, mas aquilo que está no centro da tua vontade, para que através desta tua palavra nós venha se alimentar mais e mais, e aqueles que não conhecem a tua vontade, venha, papai, se alimentar e assim se posicionar tomando uma decisão certa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao único Deus soberano que fez os céus e a terra. Rei da glória. Cumprimento a amada Igreja do Senhor Jesus com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. E aqui estamos mais uma vez, às horas 5:50. Aqui estamos mais uma vez para adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nessa parte. Bendito é o Senhor dos Exércitos. Exaltado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Nós quero compartilhar com a igreja agora, em nome de Jesus, a palavra do Senhor Jesus que está escrito em Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 1 ao 15. Louvado seja o nome do Senhor. É uma leitura extensa, mas não vou fazer menção dela toda, mas eu quero estar lendo com a igreja para a honra e a glória do nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Rei da glória. Ouvi, vinda do santuário do Senhor, é claro, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus, que é ira. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem
sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito. Versículo 4 vai dizer o seguinte: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Portanto, derramaram sangue de santos e de profetas. Aleluia, Também Jesus. sangue lhes tens dados a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízes. Versículo 15 vai dizer assim: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, o Apocalipse, como toda a igreja sábia, conhecedora, nós os crentes, os conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que o Apocalipse foi revelado a João na ilha de Pátimo, quando ele foi isolado lá na ilha de Pátimo. Nessa época, os cristãos foram mortos, apedrejados, tirados da face da terra, jogados nos coliseus, serviram de espetáculo de fogueiras para os maus homens da época. Então João era pastor na igreja, aleluia, em Éfeso, quando ele foi tirado da cidade de Éfeso para ser levado para a ilha chamada Patmos. E lá ele foi deixado como morto, como esquecido. João não morreu lá na época do confronto, da perseguição com a igreja, né, com o povo de Deus, mas tiraram ele lá da cidade de Éfeso e levaram ele para a ilha de Patmos. Lá disseram assim, né? Joga ele lá, deixa ele lá para ver se é comido pelas feras, pelas bestas feras, pelos leões famintos. Aleluia. Mas o que acontece? Só que o propósito de Deus é diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O propósito de Deus é outra coisa. O propósito de Deus são outros 500. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Verdade. Falando no jargão, que todo mundo entenda. Louvado seja o nome do Senhor. Então este homem, o pastor, saiu, né, tiraram ele da ilha de Éfeso, levaram para lá para deixar ele esquecido. Mas diz João que quando ele estava naquela ânsia toda, exilado na ilha de Pátimo, foi a melhor época da vida dele. Porque para ter uma visão dessa, para escrever um livro, louvado seja o nome do Senhor. Bendito E também, se eu esqueço, o Apocalipse foi, aleluia, escrito para o povo judeu. Tá bom? Louvado seja Deus. Então, jogaram ele lá e ele estava lá. Então ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 16, ele diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, o nosso Cristo, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele veio enviado exclusivamente para uma coisa, louvado seja Deus, para nos livrar da ira do próprio Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio Tá bom? assim.
o inimigo árduo de Deus, ele está sob controle das mãos do Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus, porque Ele é o grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que abriu o mar, Ele é aquele que chegou, que mandou que Moisés e Arão chegasse à presença de Faraó, aleluia, e dissesse para Faraó assim: olha, o eu sou me enviou. Mas, meu irmão, não brinca não, igreja do Senhor, igreja preciosa. Quando Moisés falou essas palavras para Faraó, Faraó ficou irritadaço, Faraó ficou louco, Faraó ficou doido, endureceu o coração, ficou doido de pedra. Verdade. Como é que é? Por quê? Porque Moisés chegou falando de um Deus todo-poderoso e disse que ele era o eu sou. E o Faraó não estava acostumado com essas coisas. O Faraó estava acostumado a levar oferendas, levar manjares, oferecer para os deuses pagãos. Então ele tinha no seu palácio, ele tinha um santuário, um templo de tudo que era deuses, imagem de escultura, imagem de tudo que era coisas horríveis que o próprio Deus, o próprio Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o próprio Deus escreveu no dedo, aleluia, nos mandamentos para Israel não seguir, não servir, não adorar, não dar cultos, não se constar em imagem de escultura, naquilo que não fosse o Deus de Israel, o Deus vivo. Está escrito lá em Deuteronômio 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Faraó era acostumado só fazer esse tipo de oferecer essas oferendas, entendeu? Então chega Moisés e chegarão ali dizendo para Faraó que o eu sou tinha mandado ele se apresentar diante dele. Mas por quê? Por quê? Porque Deus queria, louvado seja o nome do Senhor, que o povo dele servisse, prestasse sacrifícios, louvor e adoração ao único e soberano Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Apocalipse tem a ver com isso, missionária? Tem tudo a ver. As taças, as pragas, as perniciosas, pragas malignas, perniciosas, tudo Deus, aleluia, já tinha mostrado no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, aleluia, e já tinha feito, aleluia, tudo isso no Egito para o povo desobediente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E João diz assim: ouvi vinda do santuário, a voz que João ouviu, a voz que João entendeu, aleluia, em visão, e viu com os olhos espirituais, sobrenatural. Ele disse que, em outras palavras, em outra, aleluia, em outra tradução vai dizer: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois dessas coisas, é porque antes disso já tinha, nas primeiras visões de João, ele já tinha visto muitas coisas. Então ele disse que deu ordem para que o segundo anjo tocasse a trombeta. Cada anjo que toca suas trombetas aqui no capítulo 16 do Apocalipse é algo que acontece. Algo que acontece. Ele diz que, olha, derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor. Irmãos, isto aconteceu no Egito, quando Deus mandou Moisés se apresentar a Faraó. Aleluia. O capítulo 9 do livro de Êxodo, versículo 10, diz assim: eles tomaram cinzas de forno, isso aqui foi Arão e Moisés,
Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Misericórdia. Ah, Jesus amado, sexta praga, quando Deus mandou ele se apresentar a Faraó. Faraó ficou tão irritado, tão bravo. E aqui também vai dizer que os homens nessa época ficaram tão irritados, tão bravos, que eles não vão se arrepender, vão blasfemar de Deus, vão xingar Deus, vão desobedecer a Deus muito mais. Ah, Jesus amado. Então o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e tornaram em sangue. Sabe quem provou disto em primeira mão? O próprio Faraó. Aleluia. O próprio Faraó. Glória. Deus mandou Moisés ir lá tirar o povo e ele não deixou ir. Ai, Jesus amado. Deus chega e diz assim para Moisés: vai até Faraó e diz que Faraó liberta o povo para que faça sacrifício, preste cultos e louvor e adoração ao Deus do céu. Para que Faraó não escutou? Faraó não escutou nada, queria matar, era Moisés mais Arão, e Deus mandou que ele, aleluia, mostrasse os sinais que Deus ia fazer. E Deus vai derramar a sua ira mais uma vez. Final dos tempos, no dia do Senhor nosso Cristo, no dia do Senhor o nosso Rei, aleluia, ele vai derramar novamente as taças da sua ira, os flagelos da sua ira. Trombetas serão tocadas, vozes serão ouvidas, cavalos serão disparados numa corrida sem precedentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele disse, então o Senhor fez isso, fez Faraó provar disso, fez o povo do Egito inteiro provar da ira, das taças, dos flagelos, aleluia, da ira do nosso Salvador Jesus Cristo e do nosso Deus, aleluia. Então João disse que ele ouviu o anjo das águas dizendo: olha, Senhor dos exércitos, olha, meu Deus, tu és justo, tu és que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Aleluia. Também sangue lhes és dados a beber, são dignos disto. Ou seja, Tiago escreveu assim no capítulo 1, se não me foge da memória: de que se queixa aos homens, de que os homens se queixam de ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Tiago vai dizer assim, capítulo 1, versículo 13: aleluia. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Não. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engolfado pela sua própria concupiscência. É verdade, Jesus. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, ao nosso Cristo. Bendito é o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Então ele diz assim, o anjo diz para o próprio Deus, Cristo também: olha, tu és digno, Senhor, tu és santo. Essas pessoas zombaram do teu nome, essas pessoas mataram, perseguiram os fiéis da terra, é verdade, os santos. Eu não tenho nada a ver com religião de ninguém, mas a palavra de Deus vai me dizer e vai te dizer também a verdadeira religião. Aquele que se diz, que se exalta em ser religioso, em ser o bambambam da
cocada preta. Mas a Bíblia vai dizer para ele que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar, aleluia, dos mendigos, cuidar do faminto, do preso, do necessitado. E até dos animaizinhos tem gente que cuida tão bem, se vê todos os momentos as pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro para socorrer os animaizinhos, porque as pessoas perderam a noção do amor. Mas isso é Bíblia. A Bíblia está dizendo ao multiplicar-se, a multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos, esfriaria. O amor de muito é perdido, meu Senhor dos Exércitos. Mas o que acontece? Os anjos também estão dizendo assim para Deus: olha, Deus, aleluia, tu és justo, tu és fiel, louvado seja Deus. Eles atrapalharam a obra do Senhor, eles maltrataram o crente, eles nos perseguiram, eles nos humilham, ainda nos humilham até hoje. Aleluia. Eles são a corrupção do século, a corrupção assola o nosso país. Está numa estatística, o nosso país, o Brasil, é um dos países mais corruptos. Verdade. Meus irmãos, tem misericórdia, Senhor. Eu esqueci o nome agora de um país que a corrupção lá é pena de morte. Existem tantas pessoas China. que corromperam, não, ainda não. A China também. Corromperam o país, estão no corredor da morte. Ai, Jesus amado, e ali as Filipinas estão no corredor da morte para ser mortos. Dia e ano, ai, Jesus amado, já contado, já, entendeu? Agendado para isso. Mas a palavra de Deus está dizendo, que o nosso Deus, o nosso Cristo, descerá do céu com alaridos de trombeta. Creio, papai. Louvado seja o nome do Senhor, trazendo para nós um novo céu, transformando a terra numa nova terra. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor, onde a corrupção, onde os males, as pragas, Jesus amado, passarão. A corrupção, louvado seja o nome do Senhor, o engano, os engodos. Sabe por que eles fizeram isso com os cristãos? Por que eles têm tanto medo desta palavra? Que é só um livro. Louvado seja Deus. É só um livro. E por que esse livro tem que ser queimado? E por que esse livro tem que ser arrancado da minha mão? E por que esse livro tem que ser arrancado da minha estante, da tua estante, do seu carro? Louvado seja o nome do Senhor, daquele que vive pelos séculos do século. Não, meu povo, não é só um livro, é a palavra revelada, lida no dia do julgamento, lembrada para sempre, a bússola do piloto, aleluia, o cajado do peregrino, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Papai, eu creio porque assim. É só um livro. Não é só um livro. A Bíblia, a palavra de Deus, ela entrou para o best-seller. Louvado seja o nome do Senhor. O livro mais vendido, o livro mais comprado. Aleluia, o livro mais lido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ver. Eu nunca vi. E não sei, isso é de mim, não sei, isso é meu pensamento. Não tem pessoas que pega na sua estante um livro para ler pela primeira vez, ela lê o livro todo e ela volta a ler o livro novamente, tá certo, pode ser que ela faça isso, aleluia, mas eu meditando na Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, já perdi a noção de quantas vezes eu já li a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Apocalipse,
Apocalipse, não me gloriando que eu não sou nada. Diante de Deus eu digo isso com temor e tremor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nunca vi um livro precioso como este. Eu creio. O livro que revela a minha vida. É verdade. O livro que revela a tua vida. O livro que revela, aleluia, Glória o que a você Deus. faz às escondidas. É, O que você faz na sua recâmara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde os olhos, aleluia, humano não pode contemplar, mas aquele que tem os 7 espíritos, os aleluia. 7 olhos, louvado seja Deus, Bendito seja é o teu capaz, santo nome. aleluia, de ver tudo e de revelar tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Rei da glória. E quando o anjo, aleluia, o quarto anjo, ele derrama a quarta taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo, e com efeito os homens queimaram com um intenso calor e blasfemaram do nome de Deus ainda mais com intensidade. Tá pensando o quê? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como que você vai se apresentar diante de Deus? Verdade. Ainda se não tiver crente para pregar, Deus tem 3 exércitos, aleluia, louvado seja Deus, que prega por si só. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem o universo, que é o exército dele, que prega sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja. Só olhar para os céus e ver as estrelas. E se tu puder contar, como ele perguntou para Abraão, você faça menção disso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem o exército dele que prega por si só. Eu creio. Os céus de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem, aleluia, a natureza que prega por si. É verdade, sozinha. Jesus. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Ai, Deus me traz à minha memória. Eu estava sonhando, eu tive um sonho, onde eu cheguei num bosque, aleluia. Quando eu olhava uma voz muito maravilhosa, muito linda, que eu olhei, as árvores estavam cantando. Eu perguntei para o ser de branco que estava junto comigo, perguntei para ele, na direita ou na minha esquerda, por que que as árvores estão cantando isso no meu sonho, igreja? Louvado seja Deus. Os anciãos me responderam assim: elas estão louvando a Deus, elas estão adorando a Deus, porque a volta do nosso Deus está próxima. Aleluia. Louvado seja o nome do grande Kadosh, o grande Adonai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ainda assim, no quarto flagelo, os homens não se arrependeram. O quinto flagelo, a quinta taça derramada, aleluia, o quinto anjo tocou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. A besta já enganando o povo na grande tribulação, e os homens se tornaram, e o trono se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram ainda mais do Deus do céu Todo-Poderoso, devido às angústias e das úlceras que sofriam, que estouraram sobre os seus corpos. Meu Deus do céu, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, para me tirar, para me guardar, te guardar desta ira do Todo-Poderoso, aonde eles vão dizer assim: caiam sobre nós os montes e nos escondam da presença do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O quinto anjo, aleluia, derrama a sexta taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, do norte. Os amigos de Israel, os inimigos de Deus, vêm desse lado, do norte. Ei, meu Deus do céu. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta
3 espíritos imundos, semelhante a espíritos arrãs, porque eles eram os espíritos malignos, espíritos demoníacos que operavam, que vão operar milagres. Por que eu não digo assim? Vão operar milagres, regido pelo anjo do abismo, regido pelo anticristo, governando o mundo. Você acha que isso é brincadeira? Você acha que é mentira? Você acha que a palavra de Deus foi escrita para brincar e para pantoche? Não, Senhor, não. A palavra de Deus, ela é séria. Aleluia, Louvado seja o nome do creio. Senhor. A palavra de Deus, ela é séria, ela é fiel e ela é verdadeira. Ah, Jesus amado. Então, o 7º anjo, aleluia, derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono do Cordeiro, dizendo: está feito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Está consumado. Pedras caiam de 40 quilos, saraiva, mistura com fogo, cai na cabeça de homens, de animais, e morreram. Lá, aleluia, na 5ª praga, no Egito, Êxodo 9, versículo 23, vai dizer que o Senhor mandou, aleluia, essa taça, esse flagelo, aleluia, na vida lá dos faraós, daqueles que zombavam do grande Deus. Glória a Jesus. Foi quando Deus, aleluia, derrama dos céus os seus juízos. Para o quê? Para que o povo saiba que Deus é Deus, e que todo joelho e que toda língua confessará e se dobrará diante de Deus, aleluia, e do seu Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A 7ª trombeta, eu vou ler o capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, vai dizer assim: o 7º anjo tocou a 7ª trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: olha só, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E por que não dizer: e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. E os 24 anciãos se prostrarão diante do nosso Cristo, diante do nosso Deus, para adorar a Deus, para dar honra, glória e adoração. Louvado seja o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3, se não me foge da memória, o versículo agora: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, aleluia, louvado seja Deus, abri o teu coração, eu entrarei na tua casa, no teu coração, cearei contigo, e tu cearás comigo. Aleluia. Com Deus, com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e serás feliz Senhor para sempre. Eu creio. Tu e a tua casa. Aleluia. Ouça a voz do Filho de Deus e do seu Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Não te estou causando pânico. Não quero causar pânico em você. Mas a palavra de Deus está dizendo: esta é a minha palavra. Ela é fiel e verdadeira. Quem tem ouvido, ouça
o que é revelado, o que o Espírito Santo fala para a igreja e para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo, minha amiga, meu jovem, minha jovem, adolescente, criança, aceitem a Jesus como seu único e salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade no nome do nosso Deus para todo sempre. Seja Ele louvado e adorado e engrandecido e venerado. Amém, amém, e graças a Deus. Então, passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passará, conforme foi lido e conforme a missionária aqui ministrou. Amigo, atente bem. As 7 taças da ira de Deus. As 7 trombetas do Senhor. As 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. 7 trombetas é uma coisa, 7 da ira da taça é outra. Então as 7 taças da ira de Deus. E as 7 trombetas também vai ser tocadas. Bem-aventurado quando o Senhor assim vier, você estejais servindo. Oh, aleluia. Louvado O tema da semana passada foi: enquanto o olho pisca e o coração bate, você tem tempo de buscar ao Senhor. Amados irmãos, finalizando o dia de hoje, a live de hoje, agora nós vamos para a igreja mais uns minutos, nós vamos para a casa do Senhor, né, cultuar o Senhor, mas aqui tem os nomes, que você que não tem o nome escrito no livro da vida, ou no livro de oração, lá pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo WhatsApp, você pode pedir. Hoje a transmissão foi só pelo Facebook, mas eu vou compartilhar agora para o YouTube. E a semana que vem a gente vai resolver essa questão do YouTube e Facebook ao mesmo tempo. Mas eu queria dizer para você, amados irmãos, que aqui tem Hélio Rocha, Hélio Rocha, Ângela Cristina, Guilherme, Basílio, Guedes Pinheiro, Mariana, Domingos Oronato, Luiz Miguel, Marcelo Leite, Daniel, Pastor Luiz, Amanda Kelly, Augusto, Rael Augusto, Maria Aparecida, Helena, Jonatas, Maria de Lourdes, Roberto Pedro da Silva, Carla Rezende, Kelly, Eduardo, João, Vitor, Esther, Helena Frois, Senhor Geraldo, Senhora Grazi, João de Deus, Paulo César, Senhora Paula e família, Senhor Pedro, Senhor... agora são tantos nomes que se eu for ler todo, eu vou passar um tempo mais aqui lendo. Mas eu queria dizer para você que aqui é o livro de oração, nós vamos estar orando por esse livro, que está o nome das pessoas e que Deus conhece as necessidades. Eu não conheço a necessidade daqueles que aqui apresentou o seu nome, mas Deus conhece e Deus sabe e Deus faz. É Ele quem faz tudo. Se você crer, verás a glória do Senhor. Ao mesmo tempo, vamos estar orando para aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nos hospitais, nos centros de recuperações e seus lares sofrendo de depressão e que estão nessas ruas por aí afora. E aquela família que está em guerra, aquela mãe que chora, aquele pai que chora, aquele filho que chora pelo seu pai ou pela sua mãe. Para que Deus visite, para que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, aqui está este livro de oração. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Deus, que o Senhor visite agora essas causas, essas necessidades, essas pessoas, onde quer que se encontre agora. Que a mão do Senhor esteja presente, agindo, ó Senhor, livrando, ó Senhor, abençoando,
ó Senhor, desfazendo toda ação contrária, toda ação maligna, toda obra do opressor, Senhor, contra a vida dessas pessoas e liberando as bênçãos e suprindo as necessidades de aqueles que pela fé apresentou os seus nomes pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Também, Deus, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor visite aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão no centro de recuperações, aqueles que estão nos seus lares que sofrem de depressão, aqueles que estão nessas ruas por aí afora. Deus, que o Senhor abençoe aquela família que está em guerra, o pai contra o seu filho, o filho contra o seu pai, a mãe contra o seu marido, o marido contra a sua esposa, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, ó Senhor, aqueles que estão contra o seu filho. Filho, Deus, que o Senhor venha abençoar. Visite agora, Deus. Faz o que não podemos fazer. Quebra todo jugo, repreende toda seta, toda ação contrária, toda ação maligna, toda obra do opressor, Pai. Tudo que não provém de Ti, que o Senhor repreende, desfaça e libera a bênção, Senhor, desfazendo e abençoando para que aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão no centro de recuperações, aqueles que estão nessas ruas por aí afora, ó Deus, que eles venham pela fé tomar uma decisão acertada, para que a glória do Senhor venha ser manifesta através da vida dessas pessoas, e o nome do Senhor venha ser glorificado, e eles não venham retornar, sair daquele lugar transformado pelo seu poder, para quando ele retornar ao presídio, ao centro de recuperação, ó Senhor, que seja para a glória do Senhor, que seja para ministrar a tua palavra, ó Deus, que haja paz e harmonia entre eles onde se encontram, nos presídios e no centro de recuperações. Ó Deus, aqueles que estão nessas ruas por aí afora, ó Senhor, está acabando nas drogas, liberta, transforma, envia a tua igreja, envia o teu povo, ó Senhor, faz o que não podemos fazer, Senhor, em nome de Jesus. E vem, Deus, abençoar mais e mais esse trabalho, esse projeto, ó Senhor, abençoando, nos dando palavra, revelação do céu, ó Deus, e temas para que a gente continue abençoando o seu povo e aqueles que acompanham ou que vier acompanhar esta live, este projeto, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Eu digam amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome. Só posso comer até 6 horas. Bota, meu um pãozinho ali pra gente, um queijinho, um negócio ali, um cafezinho já tá ali. Mamãe toma leite, né? Não vai tomar café? Leite? Foi entrevada.